Olá, bem-vindos ao nosso canal e vamos fazer uma abordagem hoje sobre esse momento pós-pandemia, isso que está acontecendo agora no nosso planeta e de que forma iremos mudar nosso modo de vida, o que foi que isso trouxe para nós, tudo isso, qual aprendizado. Então, essas reflexões são muito importantes para que a gente consiga abstrair tudo aquilo que a nossa vida está passando. Nesse momento, o que importa é a gente viver o momento presente, porque senão vai passar tudo isso e a gente não vai saber qual foi a grande lição de tudo isso que está acontecendo. Porque temos que agradecer em tempos tão difíceis. Veja que esse ano de 2020, quando a gente começou o ano, foi falando que era o ano de arrumar a casa. Então a gente pensou que ia arrumar aquelas gavetas, pensou que ia arrumar os guarda-roupas para tirar as roupas que você não quer mais para doar. Mas não, a gente precisou mesmo arregaçar as mangas e lutar e viver de uma forma. Quantas pessoas não faziam nem mais as suas faxinas das suas casas? Então foi literalmente o ano da faxina. Muitas pessoas tiveram que ficar em casa, limpar suas casas, curtir suas famílias. E a gente precisa agradecer principalmente pelo ar que estamos respirando. Quantas pessoas que estão nesse momento aí sem respirar, uma coisa que nós temos naturalmente, nossos pulmões. E de repente a gente precisa acompanhar amigos próximos ou distantes ou pessoas que nem conhecemos desencarnando por falta de ar, porque o pulmão está comprometido. E aí nesse tempo também nós antes da pandemia fizemos uma reflexão do pulmão do planeta, né? O planeta que está com o pulmão também comprometido diante de tantas coisas que vem acontecendo. Então, tudo isso do planeta que acontece é uma reflexão também daquelas ações nossas e a gente precisa parar para pensar até que ponto a gente estava, né? Nós estávamos muito acelerados, a gente não parava em casa e agora a gente quer sair e pensa duas vezes, vai sair para quê? Vale a pena? Para quê? Vou fazer o que lá fora? Então, você já começa a se acomodar. Muitas pessoas têm feito essa reflexão e têm acompanhado mais as coisas, o universo online que surgiu, tantos canais maravilhosos, tantos cursos que nós estamos fazendo. Você começa a ver o tempo de outra forma. E o silêncio, né? Porque nossos mestres dizem que existe um mestre de silêncio. E silêncio foi um mestre que chegou para ensinar. A gente aprendeu a silenciar, um pouco às vezes na palmatória. Às vezes a gente precisa de palmatória igual menino pequeno, né? Mas a gente precisou passar por isso. E agora agradecer. Eu quero falar um pouco antes da gratidão. Agradecer o ar que respiramos. Agradecer a nossa família. Mesmo que a pessoa esteja nesse momento na solidão, de repente é uma solidão que você precisa associar à sua iluminação, a saber quem você é, e tudo está conectado, nada é por acaso. Eu vou trazer aqui uma reflexão muito interessante de Joana de Ângeles. Ela fala assim: tudo é verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Então, qual a finalidade de tudo isso que está acontecendo? Essa é a primeira pergunta. Existe uma finalidade? Porque a gente precisa entender. Se a gente passar por essa pandemia sem entender qual a finalidade de tudo isso, então eu acho que vai ter que vir outra pandemia. E a gente sabe que o universo faz isso, né? Se a gente não aprender, é o que chama de segunda onda, né? A gente está muito preocupado com a segunda onda, mas nós estamos na primeira. O que é que a primeira onda tem ensinado a todos nós? Eu acredito que todos que estão respirando ainda dentro do planeta Terra, nessa estrutura ainda de terceira dimensão, já sabe o que estamos falando aqui, né? Então todo mundo tem um aprendizado, não adianta. Fugir agora é aquela coisa da escola, né? Que chegou o teste surpresa. A gente vinha falando que o planeta ia passar por transformação, ia para regeneração, muito bonito, né? Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, todo mundo falando da regeneração. Quantos anos a gente se preocupa assim? Será que eu vou estar aqui? E de repente chega aquela professora que chegava assim, hoje é teste surpresa. Quem estudou aí, pronto, quem estudou vai passar no teste, né? Então é esse grande desafio aí desse momento presente, é isso. Essas adversidades que estão surgindo na nossa vida, esses desafios,
você aprender a viver com menos, porque isso veio para refletir. Será que a gente precisa de tanto? E também outra coisa, a natureza. Eles estão dizendo sempre, faça um caminho de volta, procure a natureza. E a gente também não tem feito, não tem tempo. E nesse momento agora, muitas pessoas estão até comprando pedaços de terra, né? No interior, para curtir, para sentir a terra, para ficar em isolamento, cavando o seu poço para viver da sua água. Então, muitas pessoas têm refletido sobre essa questão aí. E é nesse ponto que a gente precisa agradecer por tudo mesmo, agradecer até pelo mal que chegou, porque são as polaridades que nós vivemos, né? Existe o bem e o mal, o frio, o calor, né? As leis do Cabalho, que eu gosto muito de Hermes Trismegisto, que ele fala, que são as leis das polaridades. Então nós seres humanos somos dualidade também, ele fala muito da dualidade. E nesse momento nós estamos vivendo essa dualidade daquilo tudo que a gente precisa passar para a nossa evolução, essa dualidade. Você sabe que sempre que o mal, o bem, o frio, o calor, não é? E sempre a gente está, as oscilações do nosso humor, alegria, tristeza, a gente às vezes está eufórico, daqui a pouco baixa a energia, a gente já fica de outra forma. Nesse momento, muitas pessoas precisando de atendimentos para a sua saúde mental, muitas pessoas estão precisando mesmo se conectar com a natureza, ouvir uma música, fazer uma yoga. Esse momento foi muito desafiador para a gente enxergar o outro que está passando necessidade. Nós temos feito campanhas e vendo o número de pessoas aumentando a fome em vários lugares. Tanto que a gente tem alguns projetos aí, quem quiser saber mais, das mantas térmicas com as caixinhas de leite ou suco. Então, a cada 20 caixinhas a gente está costurando, o projeto Recicláguas do Água Geruanda está costurando e fazendo mantas térmicas para as pessoas em situação de rua, que aumentou muito significativamente esse número. Os projetos com os animais, também foi lançado essa semana aqueles comedouros que coloca com um caninho, né, coloca na porta da casa, quem quiser ajudar. Também temos o projeto Alimentando a Esperança, estamos toda semana levando para pessoas em situação de rua, comunidade lá das Malvinas, os índios Cariri Chocó e outras comunidades que cada vez mais isso tem atraído pessoas querendo ajudar. Veja o lado positivo, pessoas que não ajudavam porque às vezes achavam que não precisava. Então a gente precisa aparecer, precisa mostrar, precisa as imagens para entender que as pessoas estão precisando. Então esse momento, pandemia e pós-pandemia, vai trazer isso também, a necessidade de olhar o outro, né? Somos todos um, de unicidade nesse momento. É isso que a gente precisa fazer, é alcançar o nosso olhar para o outro e saber que o outro está precisando de nossa ajuda, porque a miséria está aumentando. E como somos gratos porque não estamos passando por fome, por miséria, por desumanidade. Muitas pessoas estão tendo tratamentos desumanos ainda. A África, outros países, a fome sempre existiu e as pessoas sabem lidar com isso. Então a gente precisa ressignificar todos os pontos de nossa vida, se conectar mais, porque se a gente não se faz essa conexão, a gente vai sentir, vai sofrer um pouco as consequências dessa pós-pandemia e principalmente buscar o equilíbrio. Quando a gente começa a fazer a gratidão, a gente começa a receber no mesmo sentido, vai neutralizando tudo de ruim que tem na nossa vida. E a oração, cresceram muitos os grupos de oração, eu já estou com 7 ou 8 grupos de oração pelo WhatsApp, pelo Telegram e no Águas de Aruanda também, no meu canal. Então cresceu muito a procura de pessoas querendo, eles mandam mensagem para mim, as pessoas querendo fazer parte dos grupos de oração. Tenho feito os textos ao vivo, aumentado muito, novenas de Nossa Senhora, do Arcanjo Miguel, e isso com um número muito grande de pessoas criando uma egrégora. Ou seja, as pessoas estão procurando, pessoas que mandam mensagens para mim dizendo que nunca rezaram, nunca deram importância e que se viram nesse momento sem ter outra coisa para fazer. Então, de que forma você pode ajudar? Rezando, sustentando, porque a fé nesse momento está sendo testada. Você tem fé mesmo, então vamos seguir. Vamos seguir até o último momento aí do que precisa ser feito aqui, arregaçar as mangas
E a fé é isso, é você estar ciente de que para toda ação existe uma reação e você é quem é o responsável. Porque dentro desses estudos que fazemos, do sistema de crenças, da lei da atração, tudo isso a gente sabe que tudo é nossa mente. Mas tem pessoas que não conseguem ainda enxergar isso, o grande poder da mente. Então a gente precisa mostrar. E Jesus mostrou isso muito bem, né? Jesus, ele dizia assim: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e quem bate a porta será aberta. Jesus, para mim, Mateus 7,7, ele diz: quem bate a porta será aberta, e isso é oração. Quando nós fazemos a oração, nós estamos ali batendo a porta para que alguém abra, alguém vai abrir essa porta. Tenhamos certeza disso, que essa porta será aberta. Então, é o que nos resta mesmo. Nós, espíritos em experiência humana, estamos aqui nesse momento, em primeiro lugar, agradecendo tudo, porque a pandemia, se quiser chamar assim, é uma professora, né? Às vezes é aquela professora que beliscava, né? Eu estudei em escola que recebia beliscão. Na minha época podia, né? A palmada era palmadinha, cascudo e beliscão, né? Quando você sentia já era ardendo o braço, né? Por quê? Porque você às vezes era um pouquinho danado, né? Não fazia direitinho o dever de casa, então a professora ia lá e dava o beliscão. Então, a pandemia, essa professora aí, que às vezes precisa chegar, e a gente precisa o quê? Passar no teste para não chegar a irmã da pandemia, né? Aquela outra professora mais pesada, né? Mais braba, né? Então, vamos encerrar nessa, tá bom? E que a gente possa aprender a lição, porque a gente precisa seguir, o planeta precisa passar dessa condição de dimensão. Nós estamos na terceira dimensão. Terceira dimensão, a gente vibra com doença. Você verifica quantas pessoas vão para as filas de saúde do SUS, muita doença, discórdias, processos judiciais, muitas brigas mesmo pesadas, e essa questão de assaltos. Na quinta dimensão, a gente já vai respeitar o outro, já vai ficar mais consciente da natureza, já vai estar conectado, vai saber que a alimentação do seu corpo é uma coisa natural, não vai agredir seu corpo fisicamente também, e não vai precisar entrar em discussões, tanto que a gente, quando estuda muito, né, essa parte aí dos espíritos, eles escrevem que no futuro da humanidade a gente não vai ter tantas demandas judiciais, então as coisas vão resolver de outra forma, de forma amistosa. Então a gente vai passar por esse processo de transformação, que a gente chama de regeneração. Regeneração é a quinta dimensão. A gente vai se comunicar mais telepaticamente. Então a gente não vai precisar tanto esforço, a gente vai entender o que o outro sente. Se você, nessa dimensão, entendesse o que telepaticamente o outro sente, jamais a gente faria certas coisas. E isso é um grande ponto. Se a gente soubesse o que o outro sente, o que a pessoa na África está sentindo, a dor da fome, se isso reverberasse mesmo em mim, em dimensão, na minha mente, eu jamais daria as costas a essas pessoas que estão precisando nas ruas, mas a gente ainda precisa passar por alguns ajustes, né? Isso daí, mas faz parte da evolução, não estou dizendo que está certo ou errado, faz parte da nossa evolução. E isso daí é um passo a passo, a gente vai chegar lá sim, na quinta dimensão. Então, como você se conectar com a presença do Eu Sou dessa forma? Então, tem muito que se fazer mesmo. Os mestres aí, os mestres da Fraternidade Universal têm trazido, eu gosto muito de trabalhar com os 7 raios, né? Eu trabalho muitas qualidades dos 7 raios. E percebam que cada raio desse traz qualidades, traz virtudes para nós e a gente precisa ativar por meio das cores. Por exemplo, no domingo, nós temos o raio azul. O raio azul, que é o raio de Mestre Eumória, do Arcanjo Miguel, e traz a missão de vida, que é a fé, vontade divina. E olha as características positivas de quem é desse raio, por exemplo. Quem é desse raio trabalha coragem, capacidade de liderança, criatividade, persistência, domínio, comunicação e aventura. E se a pessoa não trabalha isso, não entende o seu propósito de vida, sua missão de vida, ela vai acessar ambição ilimitada, egoísmo, arrogância, intolerância, orgulho. Por isso que a gente tem que entender a nossa missão de alma, a nossa missão de vida. Todo esse conhecimento que a gente passa, que a gente escreve, tem um propósito. Então, a partir do dia da data do seu nascimento, se você nasceu, tem a missão de vida e tem a missão de alma, a sua missão, né? Então você percebe qual o raio que você pertence. E é isso que a gente precisa para dar início à mudança, às escolhas diárias.
Então, faça as escolhas. Se você acorda, já acorda reclamando, você já come aquilo que faz mal para o seu corpo, passe um dia fazendo tudo diferente. Vamos agradecer, nesse dia vou respirar, vou agradecer a Deus, a quem for, o ar que eu respiro, vou comer uma comida que meu organismo vai ficar bem, vai ficar leve, porque se a gente se sente pesado na nossa vida, a gente precisa parar. Não adianta ficar pesado, porque quem estiver se sentindo pesado a partir de agora, dessa mudança aqui, vai ficar difícil de viver nesse mundo. Porque o peso do planeta, vocês percebem, né? Sintomas de peso no corpo, arrepios, zumbidos no ouvido. Então isso tudo que está acontecendo é a sensibilidade aflorando. Então a gente precisa o quê? Fazer os exercícios. E o primeiro exercício é o exercício da respiração. Está com o pensamento acelerado, comece a vibrar. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Você não tem o que dizer eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Grite na sua mente a palavra eu sou luz e vibre. Visualize uma luz muito forte na sua frente, que toda a senhora espiritual da luz vai te dar assistência. Se você tiver um pensamento negativo, ideias suicidas, ideias de melancolia, de depressão, comece a vibrar. Eu sou luz, para não esquecer de onde nós viemos. Nós viemos da luz. E a luz também tem o contraponto, que é a sombra. Então a gente precisa ter cuidado com essas polaridades, com essas dualidades, que é sombra e luz. É igual aquele reloginho que a gente fica o dia todo. Luz, sombra, a gente precisa vibrar na luz. E quando a gente diz eu sou luz, a gente decreta com o poder do eu sou luz, e você já disse quem é. Então você afasta todo o sentimento de negatividade, todo o espírito que estiver rondando ali, que tem alguma conexão com o seu lado sombra, porque a gente tem também nossos afins ficam o tempo todo rondando. Se você vibra na luz, você atrai coisas boas, espíritos bons que vão ajudar você para a humanidade. E se você vibra na negatividade, vai chegar aquela turma lá do seu passado, de repente, de suas vidas passadas, que nós também fizemos outras coisas em vidas passadas, conhecemos pessoas. E o que trazemos nessa vida? A mudança. Então a mudança que começa, você que está aí ouvindo, é que começa a sua mudança. Não adianta criticar, não adianta julgar. E aí eu vou trazer aqui alguns hábitos de pessoas infelizes, para saber se nós estamos tendo esses hábitos de pessoas infelizes. Julgar, veja que é o primeiro. Você julgou, você já está infeliz. Você é infeliz. Quando a pessoa está feliz, está realizada, ninguém faz nada que atinja. Criticar, reclamar, culpar, argumentar, competir e controlar. Quando você se livra de tudo isso e vive a sua vida, você está no momento presente e você está pleno do que você é e do que você sente, conectado com o todo, com o eu sou. O eu sou que eu falo é a grande força universal, cósmica, que é a força da prosperidade, da abundância, da abertura de caminhos. Por isso que as pessoas falam prosperidade, abundância, mas enquanto você não absorver isso, essa força, essa virtude aí que você tem de dentro para fora, não vai acessar a prosperidade, porque a prosperidade é de dentro para fora. Então é uma coisa que está acessível a todos, mas você precisa primeiro se livrar dos grilhões do passado, viver o momento presente. Então é o grande passo, viver o momento presente. Então se estamos na coletividade, uns vão assistir os outros dessa forma. E aí a gente precisa mais uma vez, essa questão aí de entrar num grupo para saber o que as outras pessoas estão sentindo, seja um grupo de oração, um grupo de yoga, um grupo de meditação, aquele grupo que você tem afinidade para saber o que o outro está sentindo, grupos de apoio, grupo de apoio a projetos sociais, quem quiser aí, manda aí uma mensagem, que nós temos diversos grupos. A gente diz assim, você quer o quê? Ajudar animais? Nós temos um projeto com animais, que é o Francisco de Assis. Você quer ajudar pessoas? Alimentando Esperança, nós temos. Você quer ajudar, se conectar com a natureza? Nós temos o projeto Horto da Serra. Se você quer se conectar com o meio ambiente, você não quer pessoas, quer o meio ambiente, Recicláguas. Nós estamos com esse projeto de reciclagem. Então, basta você escolher, marcar um X, né? Nós temos 4 X, você marca e vamos fazer parte desse grupo. Procura
Procura porque as pessoas estão precisando, os animais estão precisando, o meio ambiente está precisando, as plantas estão precisando. É a integração do homem com a natureza. E esse vai ser o passo inicial aí do grande momento de retorno da Terra, da nova Terra. A gente está falando muito de nova Terra e achando que é uma coisa que está muito distante. Não, já estamos vivendo essa nova Terra. E a gente precisa mudar nossos hábitos, senão a gente vai ser convidado a mudar de uma forma um pouco, como eu falei, da professora, da palmatória. E mudar nosso sistema de crenças. Porque isso daí eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não tem mais tempo para isso. Você vai ter que mudar mesmo. Então, a oportunidade é agora, faça o diferente agora, busque sua cura agora, diminui suas culpas agora e livre-se do passado agora. O que passou, passou. A gente precisa, não consegue. Eu passo a oração do perdão 21 dias. Faça, mesmo que você não acredite, seu inconsciente precisa ouvir. Você está fazendo para você mesmo. Tem a oração do perdão, a oração do auto-perdão. Aqui, que é oração, eu tenho um livro aqui com 130 orações. O milagre da oração. Muitas pessoas aí se conectaram muito com esse livro, tem expandido muito. E aqui tem uma oraçãozinha simples chamada Oração do Perdão. Quem não tiver o livro é só me pedir que eu mando. Comece a fazer e você vai se sentir leve. A gente precisa se livrar do peso do passado. O passado já passou e a gente precisa vibrar no momento presente. Faça agora a sua mudança. Se transforme agora. Livre-se do medo agora. Transmute esse medo aí em cautelas. A gente precisa ter cautela. Claro que se eu correr, atravessar a rua, vir numa avenida, eu vou ser atropelado. Aí já não é medo, é cautela. Mas um medo, não é? Tem um ditado que eu gosto assim: um medo bateu a porta, a fé foi ver quem era, não havia ninguém. Porque se você tem fé, o medo vai embora. Então, nesse momento, se conectar com a sua fé. A fé move montanhas. E aqui eu poderia passar a noite toda falando de Jesus, trazendo passagens de Jesus aqui, que ele traz essa coisa da fé. E a gente já sabe tudo isso, mas parece que a gente tem que ouvir muitas vezes, né? Tem que se livrar, se livre do medo. Você tem medo de quê? Qual o seu medo? Aí, medo da morte. Então você vai passar a vida toda com medo, porque a gente vai morrer um dia. Então vamos viver o momento presente. No momento que a morte chegar, a gente resolve com ela, mas vamos vibrar no momento presente. Então, se você já tem medo de algo, você já está vibrando no futuro, não é? E como eu gosto muito, eu trabalho com oráculos, eu trabalho com cartas terapêuticas, com tarô, e eu verifico muito a preocupação das pessoas com o futuro, né? E muitas vezes o futuro você pode mudar, depende do presente, é uma bifurcação, você tem a direita ou a esquerda, igual a Alice, né? O gato pergunta a Alice: você quer ir para onde? Eu não sei. Então qualquer lugar serve, minha filha. Vai para a direita, vai para a esquerda. Mas a gente precisa, primeiro passo, saber o que quer da vida. Qual é o primeiro passo? Eu sempre pergunto às pessoas quando vão as cartas: o que é que trouxe você aqui? Não é? A pessoa às vezes nem sabe o que foi e naquele momento ela para pensar: eu vim fazer o que mesmo aqui? Já começou a abrir o campo, né? O campo das cartas. Ela precisa das perguntas, de saber as infinitas possibilidades. Então, o que são essas infinitas possibilidades? Eu quero morar fora. Vou verificar aqui com as cartas o que é que acontece se eu morar fora. E eu ficando aqui. Então, a gente começa a trabalhar nessa forma aí do autoconhecimento, o que é que vem de resultados para as pessoas. E elas é quem decidem. Não existe um futuro assim cravado. Porque se você mudar o seu ritmo, se você mudar o seu comportamento, você muda também o seu destino. Então existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que você pode verificar. Eu trabalho muito também, nesse livro eu falo, com os senhores do karma, que é o conselho kármico. E o conselho kármico ele se reúne a cada 3 meses, né? E eles fazem o quê? Avalia nossos pedidos, nossos projetos, nossos planejamentos para aqueles 3 meses que se seguem. E muitas vezes a gente pede uma coisa lá atrás, e nesses 3 meses depois a gente já pede outra coisa, já não quer mais. Veja como a gente muda, né? Por quê? Porque a gente começou a se visualizar ali, se acontecer isso, como seria. Então você, não quero mais não. Muitas vezes a gente pede e a gente nem sabe o que está pedindo mais, a gente já entra numa energia, porque a gente não sabe, às vezes, o nosso propósito de vida, o nosso propósito divino. E é isso que acontece quando a gente começa a meditar, a fazer orações, a fazer práticas contemplativas. Façam práticas contemplativas, procurem uma praia
Se você não quer entrar, molhe seus pés, olhe uma serra, olhe uma cachoeira, olhe o pôr do sol, olhe o nascer do sol, mas faça uma prática contemplativa 5 minutos por dia, 10 minutos, depois você aumenta para 20, e aí você começa a receber, baixar os downloads, né, que temos na nossa mente, daquilo tudo que está na nossa biblioteca lá de vida. Existe uma biblioteca chamada A Caixa, onde tem nossos registros acásticos de todas as nossas vidas passadas. E é tão interessante que quando a gente passa desse lado para o outro, a gente resgata todas essas memórias que estão lá de vidas passadas. Tudo está aqui dentro de nós, mas nós temos apenas uma pequena capacidade para que a gente faça nossas atividades, procure evoluir, aprenda com os seres humanos, com os animais, com a natureza, mas existe uma camada guardada, armazenada de 95% aí que está inativa, esperando só a gente voltar para a nossa origem espiritual, para a gente acessar novamente, que é esse registro acástico que a gente tem e que a gente pode utilizar, fazer resgates de memórias em práticas meditativas. De repente é uma habilidade que você tinha em outras existências e que você está adormecido e você começa a aflorar. E por que começa a aflorar? Porque você se permitiu, você abriu ao universo, você mudou o seu perfil, você parou de vitimizar, você parou de vibrar no negativo. Então, o que acontece com o seu espírito? Ele expande, ele absorve o positivo, as coisas, as memórias positivas. E aí, o que é que faz você se conectar com agora? Esteja por inteiro onde você está nesse momento. Se você está aqui assistindo, então esteja por inteiro, preste atenção, porque às vezes a gente começa a assistir um vídeo, pega um livro para ler, liga a televisão, conversa com quem passa, ou seja, você já fez 4 passos. Então esteja por inteiro onde você estiver, porque aquela mente, nossa mente subconsciente ou inconsciente, ele vai absorver se você estiver por inteiro onde você estiver. Perceba a respiração. Se você estiver respirando muito rápido, então volta para si, respira e veja o que é que está acontecendo com você. Coração acelerou um pouco, então o que fez com que você entrasse nessa vibração? Qual o seu problema agora e não no futuro ou o que passou? Então é agora, vamos resolver agora. O que é que está acontecendo agora? Passado e futuro, como eu falei, a gente solta que aí é consequência. E não fique esperando o futuro ou sofrendo para o passado, porque aí você vai entrar em depressão ou ficar com ansiedade. É isso que a gente precisa saber. Vou trazer aqui uma reflexão de Madre Teresa, que é outra também muito querida, né? Se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. Então, olha que interessante. Se você julga, você já está colocando tudo de negativo da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não faz do jeito que tem que ser e tal. Você limitou aquela pessoa. E se você olha as qualidades positivas dela, você começa a amar, né? Porque o amor é isso. É você estar colocando, puxando da pessoa aquilo que ela tem de bom. Não é possível que a gente não tenha, vai viver mais quantas pandemias para entender o que o outro faz de bem, o que o outro está fazendo de bom. Então, todos temos os nossos dois lados. Então, a gente precisa vibrar no positivo da pessoa. Porque se a gente está vibrando no negativo da pessoa, nós estamos vibrando no nosso negativo, que é o julgamento, a crítica e tudo que não for bom. Então, você está dando margem ao seu lado, ao outro lado da polaridade, que é um negativo, puxando. Então, verifique. O nosso comportamento é quem vai definir aquilo que a gente quer para a nossa vida. Se eu julgo o outro, critico, então estou fazendo isso para mim também. É um espelho, né? É a prática do espelho que a gente faz na nossa vida.